Bom, e a gente segue para Brasília. O PSB promove hoje o ato de filiação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Então, direto para Brasília, com Luciana Verdolim. Esse ato será aí na capital federal, não é, Luciana? Mas a dúvida é se o ex-presidente Lula participa ou não participa. O que já se sabe sobre isso? Olha, a dúvida permanece, Thiago. Vai ser daqui a pouquinho a filiação às 10h30 na sede do partido aqui em Brasília. A expectativa é grande porque foi uma intensa negociação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, com o PSB, exatamente levando em consideração a necessidade de encontrar uma legenda que fizesse parceria com o PT do ex-presidente Lula. Alckmin saiu do PSDB depois de 33 anos na legenda e essa parceria, essa possibilidade de ser vice na chapa de Lula à presidência da República ainda é vista com uma certa desconfiança aqui em Brasília. Agora há pouco, inclusive, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que não engoliu ainda essa parceria, uma vez que os dois no passado se acusavam de ladrão. Então ele disse que é bastante complicado, não só para o vice-presidente, mas lá no Congresso Nacional há ainda muita expectativa, ainda muito olhar enviesado para essa possibilidade de Alckmin na chapa com Lula visando as eleições presidenciais do final do ano. Existe uma preocupação dentro das duas legendas com relação à receptividade que Alckmin terá, principalmente para o eleitor do ex-presidente Lula no Nordeste. Isso ainda está sendo motivo de muita discussão e a avaliação é de que vai ter que ser feito um trabalho para evitar qualquer tipo de rejeição. Antes da solenidade de filiação, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tem encontro com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Nessa solenidade que acontece daqui a pouco, vão ser filiados também ao partido o senador Dario Berger e o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão. Bom, a Jovem Pan vai acompanhar essa cerimônia. A Luciana volta ao longo da nossa programação. Então, girando agora os nossos comentaristas, começa por você, Ricardo Salles. Depois de meses de especulações e negociações, Geraldo Alckmin, com quem você já trabalhou, agora se filia ao PSB. O que é a política, hein, Salles? Pois é, a filiação ao PSB em si não me parece que seja o grande problema, né? Até porque partidos no Brasil tem essa, infelizmente, né, tem essa falta de identidade ideológica e um excesso de pragmatismo. O que é grave realmente é Geraldo Alckmin ser vice de Lula. Né? Geraldo Alckmin sabe muito bem o que é Lula, o que representa a desonestidade, né, a falta de compromisso com a coisa pública do Lula e daqueles que o cercam. É muito triste ver Geraldo Alckmin que disse, né, em 2018 que Lula queria voltar à cena do crime, obviamente para roubar de novo, se aliar a ele para ser candidato a vice-presidente da República. É uma incoerência, né, um oportunismo político muito evidente e isso depõe totalmente contra a sua carreira política. A grande jogada dessa eleição, essa filiação do Alckmin ao PSB e depois a participação, que já está absolutamente consolidada, sacramentada, dele como vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos enxergam, sim, como incoerência, mas tanto para Alckmin como para Lula, isso faz sentido porque é uma batalha pela democracia, uma batalha pela política, é algo maior, em nome de algo maior. E isso sinaliza, é uma jogada política, uma estratégia política muito interessante do ex-presidente Lula, inteligente, porque sinaliza para o eleitorado de centro e de direita. O Alckmin será importante, especialmente em São Paulo, na eleição, na candidatura de Fernando Haddad para governador, para tentar sinalizar para esse eleitor mais conservador, o eleitor do interior, que forma a base política de Geraldo Alckmin, e no plano nacional, principalmente para a governabilidade num pós-Lula, você ficar não só com os partidos de esquerda, mas também negociar e fazer uma estratégia com políticos de centro, que, aliás, formaram a base aliada do ex-presidente Lula durante seus 8 anos de mandato e depois no mandato de Dilma Rousseff também. No evento de hoje, em particular, o ex-presidente não vai participar porque avalia, segundo aliados, interlocutores seus, que a estrela do evento é Geraldo Alckmin. Ele não quer roubar a cena. Hoje é o dia do Alckmin, foi o que me disseram aliados do ex-presidente Lula. Agora, ele será representado pela presidente do PT, que é a deputada Gleisi Hoffmann. E também nesse evento devem se filiar outros nomes importantes, como, por exemplo, Dario Berger, de Santa Catarina, que será candidato a governador, o Carlos Brandão,
Brandão, que hoje é vice-governador do Maranhão, vai se filiar ao PSB e será candidato também ao governo do Maranhão com o apoio do Flávio Dino, que já se filiou ao PSB. O Geraldo Alckmin deve trazer nomes do seu círculo político, como Silvio Torres, Floriano Pedro Tobias, que foi presidente do estadual dos tucanos durante muitos anos, em várias ocasiões. Então, todos esses nomes vão se filiar hoje. Esse evento é descrito pelo Márcio França, segundo ele me disse ontem à noite, como o maior evento do PSB desde os anos 90, desde Eduardo Campos. Então, também é uma grande oportunidade para o PSB demonstrar a sua força, filiando nomes importantes para essa eleição da largada. Ainda não há definição, também questionei ontem aliados de Lula, se já há definição sobre a data do lançamento do anúncio oficial da chapa Lula-Alckmin. Eles me disseram que ainda não há, porque faltam alguns arranjos partidários, notadamente a formação da federação com PV e PCdoB. Já o PSB está fora do radar dessa federação, mas, obviamente, por ter filiado ao Alckmin, vai apoiar Lula em âmbito nacional à eleição à presidência da República. Bem, se os porta-vozes do PT estão aí afirmando que é 100% já confirmada essa vice-presidência de Geraldo Alckmin na chapa de Lula, quem sou eu para contestar, né? Agora, eu contesto essa história de que o eleitorado de centro-direita vai se convencer de que um apoio a uma candidatura de extrema radical, de extrema esquerda radical, que já está anunciando aí voltar atrás com todos os avanços que o Brasil viveu nos últimos anos, acabar com a autonomia do Banco Central, revogar a reforma trabalhista, voltar atrás nas privatizações, enfim, regulação da mídia, regulação das redes sociais. Se há algum eleitor de centro-direita que concorda com isso, ele com certeza é um centro-direita disfarçado, porque ele não é. Ele é de esquerda e esquerda radical, porque só radicalistas de esquerda é que pensam que isso é bom para o país. Eu queria só lembrar aqui do que disse Geraldo Alckmin em 2018. Eu estou com o print eterno aqui do tweet dele, 19 de setembro de 2018, às vésperas da eleição daquele ano. Aspas para Geraldo Alckmin: não existe a menor chance de aliança com o PT. Vou disputar e vencer o segundo turno para recuperar os empregos que eles destruíram saqueando o Brasil. Jamais terão meu apoio para voltar à cena do crime. Seus apoiadores são aqueles que acampam em frente de uma penitenciária. Fecha aspas. Tá aí o apoiador de bandido falando do bandido.